Olá, galera, sejam bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom sábado, bom semana, domingo. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos ao nosso Adolecast. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Andrew, que, ó, tá proativo, gostei, viu, Andrew? E o nosso amigo Juanzinho. Boa tarde. Boa tarde, Juanzinho. E eles vão apresentar para nós a terceira lição, que o tema é... A origem do mal. Perfeito. Vamos lá, povo. O texto-chave dessa lição se encontra em Apocalipse 12, do 7 ao 9, que diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientes fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Agora, a origem do mal, como muitos sabem, aconteceu lá no céu. Eu quero perguntar aqui pro Juan, quais que foram os personagens principais nessa Guerra do Céu? Então, dois dos personagens principais foram Miguel, que significa quem é como Deus, ou seja, algumas pessoas dizem que é o próprio Jesus Cristo, e o dragão, era o ex, né? O ex-chefe dos querubins, que no caso seria Satanás, Lúcifer ou outros nomes aí. Então, aqui também na parte de terça-feira, no Você Sabia, tem dois tópicos muito importantes e eu quero falar para vocês agora. Um está dizendo: o dicionário de símbolos apresenta o dragão como uma fusão de serpente e pássaro. Essa definição está de acordo com o que a Bíblia afirma ao atribuir esse símbolo ao diabo. Lembre-se de que Satanás usou a serpente como disfarce para enganar Eva. Antes do pecado, essa era uma das criaturas mais belas e inteligentes. Seu corpo brilhava como ouro polido e ele voava. Ou seja, como nós vemos, Satanás usava um disfarce como cobra. A cobra era um dos animais mais deslumbrantes e bonitos daquela época. Voava, tinha cor dourada. E depois do pecado, a cobra virou o maior inimigo do homem. E outro tópico também está dizendo: todo o céu viu a justiça de Deus revelada. Os mundos não caídos enxergaram o verdadeiro caráter de Lúcifer. E no juízo final ficará claro que não existe nenhuma justificativa para o pecado. Ou seja, depois, quando Lúcifer for derrotado, ele vai reconhecer que o pecado era uma coisa muito frágil e uma coisa muito má. E aqui na parte de quarta-feira tem um verso grifado que está dizendo: é a intenção de Satanás fazer com que as pessoas acreditem que Deus é o culpado por este mundo estar desse jeito. Ou seja, Satanás tem a intenção de culpar Deus por todas as coisas que ele fez, e não Deus. Mas Deus mostra que é misericordioso e amoroso com cada um de nós. Então, antes de começar aqui, alguém quer comentar alguma coisa sobre Achei o que o Juan leu? interessante esse tema que vocês trouxeram aí logo no início. Por tabu, né, a gente normalmente tem aquilo de que o mal não pode surgir num lugar bom. Por padrão, né? Todo mundo acredita que o mal não pode surgir num lugar bom. E o céu? Será que o céu é um lugar bom? Aí fica no ar, né? Mas é interessante que a gente fala que no reino de Deus, no céu, surgiu o mal. E isso é muito interessante, porque o mal não começou aqui na Terra, que é um mundo que parece estar distante de Deus, né? Aos nossos olhos a gente vê que está distante. Mas não, a gente percebe que de cara o mal surgiu no céu, lá bem próximo de Deus. Então é muito interessante a gente perceber que o Deus permite que todos tenham liberdade. Todos, independente de quem sejam. Os anjos, os querubins, os arcanjos só tem um, né? Que é o Miguel aí. Mas... Então, alguém mais quer falar? Tanto que muitos anjos, eles escolheram seguir Satanás também. Eles fizeram a escolha deles. Tipo, Satanás convenceu um terço dos anjos. Milhares de milhares, né, que a Bíblia fala. A gente nem dá pra saber quantos. Então, se a gente coloca na ponta do lápis, hoje a gente sabe que tem um anjo pra cada pessoa, né? Então, são 7 bilhões. Aí você coloca na mesma proporção também o diabo tem um anjo pra cada pessoa, aí já são 14 bilhões de anjos só aqui no planeta Terra. Então, é muita coisa, né?
É interessante também que, desde aquela época lá, as pessoas tinham a escolha de escolher se iam ou não seguir aquilo, o mal. Sim. Perfeito, vamos passar. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos voltar para os amigos. Vamos lá, os universitários. Vamos na quinta agora, parte do Flash. Se o Senhor apagasse a existência do inimigo de imediato, eles, os habitantes dos céus e dos outros mundos, passariam a servi-lo por medo, não por amor. Deus não destruiria por completo a influência do enganador, nem eliminaria o espírito da rebelião. Pelo bem do universo, ao longo das eras eternas, Satanás precisaria desenvolver seus princípios de maneira completa. Então todos os seres criados seriam capazes de enxergar a realidade por trás de suas acusações contra o governo divino. Então, sobre esse tema, sobre a origem do mal, o Flash de quinta já explica duas coisas. Que primeiro, se ele aniquilasse na hora, é que muitas pessoas perguntam, tipo, se Deus é muito poderoso, se Deus é acima de tudo, por que ele já não acabou com o diabo, Lúcifer no começo e deixou esse sofrimento todo vir? Então, se ele eliminasse na hora, muitas pessoas seriam por medo e não por amor. Então, Deus não quer que eles sigam por medo. E a segunda coisa é que falou aqui no Flash e até no White falam, o mal precisava de desenvolver. Como assim? No começo, ninguém entendia o que era o mal. O mal era uma coisa nova, não existia ainda. Originou lá nos céus. E ninguém sabia ainda certas consequências sobre ele, sobre o mal e como ele era tão ruim assim. No começo, claro, isso aí depois aí ficou descobrindo cada vez mais as intenções de Satanás. Então, se ele eliminasse na hora, ninguém saberia o motivo real, nem todos os mundos. Aqui, até mesmo na lição Os Resgatados, no livro, fala que o pecado não parecia ser tão mal até que desenvolvesse por completo. Então, os anjos eles até estavam seguindo Lúcifer, mas não sabiam o quão ruim isso era. Porque, tipo, eles não sabiam qual era a consequência, nunca transgrediram a lei até aquele momento. Então, eles queriam experimentar. Alguns experimentaram, outros foram fiéis. E Satanás até culpou Deus pela rebelião, tipo, tentou enganar como enganou os anjos, tipo, mentiras esfarrapadas sobre Jesus, sobre Deus, e isso aí enganou a mente dos anjos. E queria passar para hoje. Então, a queda que aconteceu assim, a queda dos anjos. E isso acontece ainda, que ele quer sempre nos derrubar, sempre fazer Deus o nosso inimigo. E quanto mais se aproximamos dele, mais ele quer que a gente sofra as tentações. Mas para passar delas, a gente precisa vestir a armadura de Deus e ainda estar firme e forte nas palavras dele. E na questão de sexta-feira, diz assim: no fim, o próprio Satanás reconhecerá a soberania de Deus e admitirá suas motivações egoístas. Então todos verão o verdadeiro caráter de Satanás, e aí sim, quando eliminar, todo mundo vai entender o motivo. E eu vou terminar aqui com outros olhos na sexta-feira. A essência do pecado é revolta contra Deus, recusa em sujeitar-se a Ele e inimizade contra Deus. O transgressor quer ser seu próprio Deus. A rebelião completa o ciclo. John M. Flower. E em nenhuma outra parte da Bíblia o céu e a terra se acham tão próximos um ao outro como no Apocalipse. William Jordan. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, acho que podemos encerrar então, né? Essa lição foi fantástica pra gente perceber que todo mundo tem liberdade, né? E como os meninos falou, é incrível a gente perceber que o mal pode surgir, no caso ali surgiu e podia surgir em qualquer lugar, né? Era um lugar perfeito. E ele foi surgir logo no céu, no coração de Lúcifer. Mas a gente sabe, tem esperança de que no fim ele vai aprender e todos nós veremos que o crime e o mal não compensa, né? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Então, acho que podemos orar, né? Vocês querem orar? Andrew, te convido a orar. Tá, oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela vida, pelo bem que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelas motivações, pelas bênçãos que o Senhor dá a cada dia de nós, que é a vida, e que o Senhor nos ajude a sempre vencer o mal. Sabemos que Satanás não tem o poder de influenciar a gente a pecar, está conta de nós, e que precisamos da sua ajuda para vencer. Amém. Isso que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês pela sua audiência. Deixa um like aí, escreve alguma coisa nos comentários. Comenta aí pra gente, vai, só pra gente saber que vocês estão aí assistindo a gente.
E muito obrigado aí, Andrew e Juanzinho, por participarem desse episódio. E até a próxima. Valeu. Falou! Tchau.